Chegamos à Antártica, um dos continentes mais gelados do mundo e lar de espécies incríveis de animais, como o famoso pinguim imperador. Bom, isso você provavelmente já sabe, mas você já se perguntou por que esse território extremo, apesar de sua beleza surpreendente, é o único continente do mundo onde ninguém pode morar de forma permanente? Ou ainda, o que será que existe debaixo de todo aquele gelo? Hoje nós vamos explorar os mistérios da Antártica. Que pesquisas são realizadas lá? A quem pertence esse continente? E o motivo pelo qual não podemos simplesmente decidir morar lá. Então chega mais e vem comigo, porque esse vídeo vai te mostrar fatos incríveis sobre esse continente gelado. A Antártica é o continente mais frio, seco e ventoso da Terra. Um verdadeiro deserto de gelo, que se estende por impressionantes 14 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, isso é quase o dobro do tamanho da Austrália. Sua imensa camada de gelo, que pode chegar a cerca de 4,8 quilômetros de espessura, armazena cerca de 70% de toda a água doce do planeta e guarda vestígios climáticos acumulados por milênios, fundamentais para entendermos as mudanças no clima da Terra. Além das baixas temperaturas, que podem despencar para abaixo de 80 graus negativos, o continente surpreende com ventos fortes e paisagens surreais, onde o silêncio e a imensidão se transformam em um cenário único no mundo. Mesmo sob essas condições, a Antártica se torna um verdadeiro laboratório natural. Entre as principais estações de pesquisa, as que mais se destacam são a Estação McMurdo e a Estação Vostok. A Estação McMurdo é a maior base de pesquisa da Antártica e é operada pelos Estados Unidos. Ela fica localizada na ilha de Ross e abriga mais de 1.000 pessoas no verão antártico e cerca de 250 pessoas no inverno. Com mais de 100 edifícios, incluindo laboratórios avançados e infraestrutura logística, a McMurdo é um centro vital para pesquisas em biologia, glaciologia, geologia e astronomia. Além disso, a estação serve como um ponto estratégico para expedições ao interior do continente, o que a torna essencial para a exploração científica dessa região. Já a estação Vostok, que é operada pela Rússia, é um dos lugares mais extremos e isolados da Antártica. Além de já ter registrado a temperatura mais baixa do planeta Terra, incríveis 89,2 graus negativos, em 21 de julho de 1983, ela fica perto do polo de inacessibilidade, no coração do continente. No verão, abriga cerca de 25 a 30 pesquisadores, mas no inverno esse número despenca para apenas 13. Vostok também se destaca pela perfuração do Lago Vostok, um gigantesco lago subglacial enterrado sob 4.000 metros de gelo, que pode esconder formas de vida nunca antes vistas. Suas pesquisas vão além do clima e do gelo, explorando também a geofísica, o que ajuda os cientistas a entender as condições extremas do nosso planeta. Mas afinal, a quem pertence a Antártica? Diferente de qualquer outro lugar do mundo, a Antártica não pertence oficialmente a nenhum país. Isso acontece por causa do Tratado da Antártica, que foi assinado em 1959 e que está vigente desde 1961. Esse tratado estabelece que o continente deve ser usado exclusivamente para fins pacíficos e científicos. Atualmente, vários países possuem reivindicações territoriais da Antártica, incluindo a Argentina, a Austrália, o Chile, a França, Noruega, Nova Zelândia e até o Reino Unido. Mas essas reivindicações não são universalmente reconhecidas, e, segundo o tratado, nenhuma nação pode explorar economicamente a Antártica ou usar para atividades militares. Só que alguns acreditam que há certos interesses ocultos por trás dessa proteção. O tratado deixou claro que a Antártica deve ser usada só para fins científicos e pacíficos. Mas alguns fatores fazem com que algumas pessoas acreditem que o real motivo de tantos países estarem lá não é só por conta da pesquisa. Primeiro tem as disputas territoriais entre países como o Reino Unido, Argentina e Chile, que podem ser só a ponta do iceberg. Mesmo com o tratado congelando essas disputas, controlar certas áreas pode ser muito valioso no futuro, principalmente porque a região é rica em recursos naturais como o petróleo e o gás. Além disso, as bases científicas que os países mantêm por lá
muitas vezes são vistas com um pé atrás. Algumas pessoas acreditam que essas bases podem ter também uma função militar disfarçada de pesquisa, o que aumenta ainda mais a suspeita. A forte presença da Rússia nesse continente, por exemplo, faz todo mundo se perguntar o que ela realmente está fazendo por lá. E não podemos esquecer da localização estratégica da Antártica. Fica bem no meio de várias potências, cercada por um oceano vasto, o que faz a região ser super importante também do ponto de vista político e militar. Tudo isso, junto com a incerteza sobre o que vai acontecer depois de 2048, ano em que o tratado pode ser revogado, faz com que muita gente pense que, por trás da fachada de proteção, há interesses que não são tão transparentes assim. Quando se fala em pesquisa na Antártica, a gente logo pensa em ciência de ponta e em coisas que podem mudar o futuro do nosso planeta. E é exatamente isso que acontece por lá. Oficialmente, as pesquisas incluem estudos climáticos para entender como o aquecimento global está afetando a região e, claro, o planeta inteiro. Esses estudos ajudam a prever o que pode acontecer com o clima no futuro. Perfuração do gelo para analisar as amostras de ar que ficaram presas por milhares de anos. Isso nos dá uma janela para o passado, revelando como o clima era e como ele mudou ao longo do tempo. Estudos sobre a camada de ozônio e também sobre as auroras polares. Esses fenômenos ajudam a entender melhor a interação entre a atmosfera e o espaço, além de mostrar como a nossa proteção contra a radiação solar está se comportando. Mas claro, nem tudo é o que parece. Algumas teorias sugerem que o que realmente acontece na Antártica pode ir muito além dessas pesquisas científicas convencionais. Como eu já comentei antes, o Tratado da Antártica é bem claro e proíbe a presença humana permanente no continente. Isso significa que ninguém pode simplesmente decidir morar lá, e a estadia é restrita, até por motivos bem específicos. As razões oficiais para essa restrição são a preservação do meio ambiente, visto que a Antártica é um dos ecossistemas mais frágeis do planeta, então qualquer impacto causado pela presença humana poderia afetar gravemente a fauna e a flora locais, que já são bastante limitadas. O objetivo é garantir que a região se mantenha intocada para estudos científicos, sem as interferências que podem ocorrer em outros lugares do mundo. Proteção das pesquisas científicas. Como o continente é um dos maiores laboratórios naturais do planeta, a presença de humanos de forma permanente ou em grande quantidade poderia comprometer as pesquisas científicas em andamento. Sem falar que, como o objetivo é estudar o clima, as camadas de gelo e até as condições extremas, a intervenção humana poderia distorcer os dados coletados. Por isso, as atividades por lá são bem controladas. E claro, também é importante falar sobre os perigos naturais. Por ser um lugar extremo, o clima na Antártica é brutal. A neve, o vento forte e a total ausência de infraestrutura tornam a vida por lá um grande desafio. Até mesmo as bases científicas precisam de muito apoio logístico para garantir a segurança dos pesquisadores. Só para se ter uma ideia, a estadia dos cientistas na Antártica geralmente não duram mais que um ano, com a maioria das missões ocorrendo durante o verão antártico, de novembro a março. Durante o inverno, a região fica praticamente inacessível. A ideia é que a Antártica seja mantida como um refúgio de pesquisa, longe das pressões da urbanização e da exploração comercial, com a presença humana restrita ao mínimo necessário para o avanço da ciência e a preservação ambiental. A Antártica continua sendo um dos lugares mais misteriosos do planeta. Entre pesquisas científicas de ponta e teorias que desafiam qualquer lógica, a verdade parece estar bem guardada e enterrada sob quilômetros de gelo e segredos ainda não desvendados. E você, o que acha? Será que tem algo oculto na Antártica? Ou tudo não passa de especulação e imaginação? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!